Muito bem. Meu povo, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está fazendo esse conteúdo aqui para compartilhar com vocês sobre a última mensagem que a gente pregou na igreja. Acabou que ficou comprometido o áudio. Nós tivemos um problema técnico, no microfone, então para poder suprir aí a demanda de algumas pessoas que me pediram para que a gente pudesse trazer novamente a mensagem. Então eu não vou trazer a mensagem na íntegra, mas eu queria compartilhar com vocês a ideia do que nós tratamos na última terça-feira. Bom, todos que têm acompanhado o nosso canal, nossos cultos presencialmente, sabem que a gente está trabalhando nas terças-feiras sobre descobrindo as chaves do reino de Deus. E com base em que texto a gente está pensando sobre isso? A gente está usando o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bom, certamente você lembra que esse texto faz parte do episódio que Jesus ali ele pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E por causa dessa afirmativa de Pedro, plenamente inspirado pelo Espírito Santo, ele recebe essa promessa do próprio Jesus, E eu te darei as chaves do reino dos céus. Pastor, o que seriam essas chaves? As chaves, na verdade, elas são princípios, elas são verdades bíblicas que aplicadas, fundamentos bíblicos que aplicados ao nosso dia a dia, a gente vai acessar esse reino do céu, a gente vai acessar esse lugar celestial. Então, nós tivemos na primeira semana a ministração sobre a primeira chave, que foi, nós falamos sobre fé. Como através da fé acessar o reino dos céus. Na segunda semana tivemos um pastor amigo nosso, pastor David, que ministrou sobre a oração, como acessar o reino dos céus através da oração. Na terceira semana tivemos o pastor Edson, nosso SD, que ministrou sobre a chave da confiança. Na quarta semana, quarta chave, nós falamos sobre confissão. O irmão Sérgio, evangelista aqui da igreja, ministrou sobre a chave da confissão, o poder que a confissão tem de nos tirar do passado, de abandonar o passado e viver uma novidade de vida. E a quinta chave, que é essa que eu queria compartilhar com vocês hoje nessa tarde, foi na semana passada, na última terça, e nós falamos sobre a chave da semeadura. Nós usamos aqui o exemplo daquele filme, eu passei um trecho, na verdade, do filme, que não dá para passar agora aqui para vocês, naquele filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. E exatamente naquele momento que no finalzinho do filme ele recebe o trabalho, ele ganha a vaga na empresa, na corretora, uma vaga pela qual ele lutou muito, e ele sai dali todo eufórico, todo feliz da vida, e naquele momento ele diz assim: esse pequeno momento, esse breve momento da minha vida chama-se felicidade. E eu trouxe esse trecho exatamente para ilustrar o quanto nós, seres humanos, queremos viver essa felicidade. Nós ansiamos por isso, Quem não quer ter um 2023 muito melhor do que foi o ano de 2022? Quem não quer, mês após mês, batalhar e correr atrás para que a vida se torne mais leve, para que os fardos não sejam tão pesados, para que as crises não sejam tão intensas? O problema é que a gente parece que passa dia, passa tempo e a gente percebe que a vida parece que não melhora, parece que a vida ela vai só se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais pesada, e a sensação que a gente tem é que parece que tem tantos problemas que nos cercam, que nos envolvem, e que eles estão numa fila, a gente sai de um, já entra em outro, sai de um e entra em outro. Então, apesar da gente nutrir esse anseio, por essa mudança, por esses dias melhores, a sensação que a gente tem é que parece que as coisas não melhoram. Então, eu preciso também te lembrar, e foi o que eu falei com a igreja na semana passada, é que essa promessa de viver no céu, essa promessa do céu de Deus para nós, ela traz exatamente essa ideia.
a ideia de viver sem medo, viver sem ansiedade, viver sem choro, sem pranto, sem doenças, sem crises. Lá não haverá mais noite, tem até uma canção que fala sobre isso, né? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. E a outra parte dessa mesma música diz: morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Então, parece utopia. A ideia do céu para muitos parece utopia, ou seja, uma coisa inatingível, inalcançável. Mas não é, queridos. O céu é uma promessa de Deus, e o mais interessante do céu é que não dá para viver a plenitude do céu enquanto estivermos nessa terra, não dá. Mas eu posso transformar a minha casa, a minha vida, uma extensão, um pedacinho desse céu. Eu posso, através das chaves do reino dos céus, acessar esse lugar. Pastor, então como é que eu faço para mudar a minha realidade? Que é claro, na maior parte do tempo não é tão agradável assim como a gente queria, né? Então eu preciso exatamente entender como que funciona essa quinta chave, a chave da semeadura. Porque na verdade a gente usa ela, a gente não está vivendo talvez dias ruins ou uma chuva de sofrimentos ou de situações que fogem do nosso controle por causa da falta do uso da chave da semeadura, não. Pelo contrário, a gente usa ela o tempo todo, e talvez é por não entender como essa chave funciona que a gente está colhendo tudo que está colhendo. Então tem chaves que a gente não usa, e por não usar, a gente não acessa o reino dos céus. Agora tem chave que a gente usa muito, mas usa de forma errada. E a chave da semeadura é essa. É uma chave que muitas vezes eu uso sem entendimento. Eu queria ler com vocês o texto que está em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 6, no verso 7, que vai dizer assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse texto é a base para essa chave, para a gente entender que, primeira verdade que a gente precisa esclarecer aqui, é que a chave da semeadura, ela não tem nada a ver somente com a religião. Muitas pessoas acham que é a chave do cristianismo, o cristianismo fala da lei da colheita e semeadura. Não, a chave da semeadura é a chave da vida. Então ela funciona para quem é religioso, ela funciona para quem é ateu, ela funciona no mundo espiritual, ela funciona no mundo carnal, porque ela não é uma chave apenas religiosa, ela é uma chave da vida. A vida, ela vai devolver para você tudo aquilo que você lança para ela. Então ela é uma chave que funciona em qualquer ambiente, em qualquer área, em qualquer etapa da minha vida, porque ela é uma chave da vida. Amém? Então, se ela é uma chave da vida, pensa comigo, se ela é uma chave da vida, a forma como eu enxergo a minha vida, a forma como eu olho para a vida, interfere na maneira como eu uso essa chave. Se eu tenho uma visão distorcida da vida, eu vou usar essa chave de forma distorcidamente. Se eu tenho uma visão pequena da vida, medíocre da vida, eu vou usar essa chave de forma medíocre. Se eu tenho uma visão negativa da vida, eu vou usar essa chave de forma negativa. Então eu preciso olhar para a vida não com os meus olhos, eu preciso olhar para a vida como Deus olha para a vida. Porque quem nos deu essa chave da vida, a chave da colheita, da semeadura, foi Ele. E precisamos usar essa chave com responsabilidade. E aí eu queria te chamar para uma reflexão. Olha para a tua vida agora. Olha para essa fase que você está vivendo. Seja honesto. Você precisa ser honesto com você, tá? Você vai perceber que tudo que você está vivendo hoje foi plantado por você lá atrás. Ou algumas semanas atrás, ou alguns meses atrás, ou alguns anos, ou até algumas décadas atrás. Mas você está colhendo tudo que você plantou. E o grande problema da nossa geração, e eu estou falando da minha geração, é que a gente quer, muitas vezes, mudar a colheita. Aí eu quero mudar os resultados para o ano que vem. Mas a gente não muda a semente.
Ou seja, eu preciso usar a semente correta para ter uma colheita correta. Eu não posso querer comer melancia daqui a um ano plantando semente de abacate. Eu não posso querer colher laranja plantando limão. Então, se eu desejo chegar em algum lugar, conquistar alguma área da minha vida, da minha história, mudar a realidade da minha existência, eu preciso mudar também a forma como eu estou lançando sementes sobre essa vida. Então, se eu quero colher algo novo, eu preciso lançar uma semente nova. E às vezes a gente falei muito sobre isso, pontuei sobre essa questão, às vezes a gente romanceia, né, um atributo de Deus, que é o atributo do amor. Deus é amor, Deus vai me perdoar, mesmo que eu tenha lançado sementes erradas, que eu tenha feito coisa errada, que eu tenha vivido fora de princípios. Deus é amor, Ele vai me perdoar sim, queridos. Deus é amor, Deus perdoa sim. Porém, um atributo de Deus não fere outro atributo que Ele tenha. Por exemplo, Deus é amor, mas Ele é justiça. Então, por Ele ser amor, Ele não pode ser injusto. E por Ele ser justo, Ele não pode deixar de ser amor. Então, um atributo de Deus não vai contradizer o outro. Deus não se autocontradiz. E o fato de a gente olhar muitas vezes para esse atributo de Deus, que é amor, nos faz pensar que Ele não vai nos punir ou nos permitir colher. Não é nem punir, não, porque Deus não pune ninguém. Mas Ele, sendo justo, Ele permite que aquela pessoa colha aquilo que ela plantou. Eu gosto muito de lembrar o exemplo de Moisés, né? Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites no monte lá para receber as tábuas da lei, desceu do monte com o rosto resplandecendo, com aquelas tábuas, né, que vieram do céu, assim, esculpidas pelo fogo de Deus. E quando ele chega lá embaixo no arraial, e ele vê o povo lá adorando um bezerro de ouro, sabe, aquilo irou o coração de Moisés, e Moisés poderia até ter se irado, Jesus também se irou, mas a ira de Moisés culminou no pecado, o pecado que ele pegou as tábuas e quebrou aquelas tábuas e não pensou, né, que aquilo traria consequências tão sérias. Mas ele se arrependeu, certamente ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor porque quebrou as tábuas da lei, se irou, deixou a ira levá-lo ao pecado. Mas quando ele pede perdão ao Senhor, o Senhor volta para ele e fala assim: então agora sobe, Moisés, e fica mais 40 dias e 40 noites, e agora você vai lavrar as pedras, você vai escrever nelas as leis. Olha que consequência, né? Mas Deus não é amor? Deus não perdoa? Sim, com certeza. Porém, Deus não inocentou Moisés. Deus podia ter feito assim: não, você já ficou lá, né? 40 dias e 40 noites, então agora eu vou... Vai, sobe só um dia, fica lá mais um dia que eu vou te dar as tábuas. Não, Deus não fez isso. Deus ensinou para Moisés: olha, Moisés, eu te perdoo, mas eu não te inocento. Eu não vou tirar de você a colheita disso que você plantou. Então, é essa responsabilidade que Deus quer que tenhamos quando Ele diz que de Deus não se zomba. Porque quando você semeia algo na vida, lança algo na vida, achando que vai colher algo diferente, algo muito melhor do que aquilo que você lançou, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, você está zombando de Deus. E Deus já está nos ensinando através da carta aos Gálatas aqui que dele não se zomba. Então, uma vida, por exemplo, queridos, cheia de sementes ruins, tá? Uma vida cheia de situações mal resolvidas, uma vida cheia de situações inacabadas, cheia de omissões. Não tem como. São sementes ruins que a gente está lançando para a vida e que vão trazer para nós consequências duras, né? Todo esse aglomerado de sementes ruins que trouxeram muitas vezes doenças para o nosso corpo, muitas mágoas, ressentimentos, maldades que a gente lançou sobre a vida e nos adoeceram o nosso corpo, a nossa alma, e que comprometeram a colheita da nossa vida. A gente agora precisa abrir mão de tudo isso. Então, Deus é justo, a gente não pode negar esse fato. Deus perdoa, Deus vai perdoar tudo, Deus perdoa tudo. A gente sabe que só existe um pecado que Deus não perdoa. Fora isso, né, o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, fora isso, todos os pecados podem ser perdoados. Mas
nós não seremos inocentados por Ele. Deus quer nos justificar, mas também ser justo o suficiente para que nós sejamos maduros para colher aquilo que plantamos. Então, falei sobre essa questão e como filhos e filhas, aí eu já quero partir para o finalzinho para concluir essa explicação. Como filhos e filhas, nós precisamos aprender a viver não pelo prazer. Porque na maioria das vezes a gente acaba lançando sementes ruins para a vida, na vida, em busca do prazer. Queremos ser felizes? Sim, queremos ser felizes, queremos ter condições melhores de vida, queremos ser o tempo todo estar bem. E muitas vezes, para isso acontecer, a gente acaba fazendo algumas coisas erradas. E, na verdade, nós não somos hedonistas, né? Pessoas que vivem somente pelo prazer. Se não tiver prazer, não quero. Não, a gente não vive só pelo prazer, né? Nós não somos crianças. A criança também, ela vive pelo prazer, não é? A criança, ela vive pelo prazer de comer, ela vive pelo prazer do brincar. Ela não sabe o que é necessário. E o adulto não. O adulto, ele também quer o prazer, mas ele precisa, como adulto, também fazer uso daquilo que é necessário. Muitas vezes eu vou comer uma comida que eu não gosto, mas eu como porque ela tem nutrientes que só aquela comida tem. Muitas vezes eu vou praticar um exercício que quando eu estou entrando nessa pegada de exercício, não me gera prazer. Tem gente que tem prazer nisso, mas tem gente que não tem. Então eu vou entrar nesse caminho porque é necessário, eu não posso ficar sedentário. Eu vou fazer uso de alguns suplementos, não são gostosos, não são atraentes, não são apetitosos, mas eu vou absorver aquilo porque aquilo é bom, é necessário. Então, vamos falar a verdade, né? Você levantar às vezes cedinho de manhã para ir trabalhar, às vezes um trabalho braçal, um trabalho cansativo, te esgota. Você não faz isso porque é bom o tempo todo, né? Se fosse bom o tempo todo, tem coisas que a gente faz e ama fazer, mas não é o tempo todo prazer por fazer aquilo. Tem hora que você está cansado, que você está esgotado, mas você faz porque é necessário. Então, um adulto, ele faz as coisas não só pelo prazer, ele não vive só pelo prazer, mas ele vive também pela responsabilidade. Então, quando nós muitas vezes agimos assim no passado e precisamos mudar isso agora, virar essa chave agora na nossa cabeça, como filhos e filhas, porque antes não éramos filhos e filhas, mas agora que entendemos que somos filhos e filhas de Deus, precisamos aprender a viver pelo propósito. E nem sempre o propósito de Deus vai ser aparentemente prazeroso. Ele vai ser necessário, ele vai ser de responsabilidade nossa. Isso não significa que não vá gerar prazer depois. Então, agora, no âmbito aqui familiar nosso, se eu quero melhorar, você quer melhorar o casamento, eu preciso lançar algumas sementes específicas para que essa melhora aconteça. Eu preciso ser romântico, eu preciso ser um admirador da minha esposa, eu preciso ser alguém que elogia, alguém que seja sensível, que seja paciente, que seja respeitoso, que seja fiel. São sementes. Sementes que você está lançando sobre a sua relação conjugal que vão fazer o quê? De trazer essa colheita. Então, às vezes eu quero melhorar a minha espiritualidade com Deus, eu estou fraco, eu estou abatido, eu estou desanimado, eu estou pensando em parar. Pois é, aí você não quer semear a semente da oração, você não quer semear o comprometimento com o teu chamado, você não quer participar, semear a comunhão, você não quer servir. São sementes. Sementes que vão trazer para você esse aumento, esse crescimento, essa maturidade da espiritualidade. Então, se eu não lanço essas sementes, eu não vou colher. Então, hoje nós estamos aqui resumindo essa palavra, não para te dar 3 passos para você alcançar a boa semeadura, a boa colheita. Hoje nós só precisamos identificar na nossa vida as sementes ruins. E talvez hajam muitas. Talvez hajam muitas sementes ruins na nossa vida. E como é que eu faço isso? Eu preciso abrir mão. Se você tem sementes ruins na tua vida que você está lançando sobre a vida, abandone essas sementes agora, lance essas sementes por terra agora, troque essas sementes, use sementes corretas,
sementes certas. Não dá para, como eu falei, plantar abacate e colher laranja, não dá. Então, para cada sonho meu, para cada alvo que eu tenho, para cada propósito meu, existe uma semente certa. Eu queria orar com você, tá? Orar para que você troque essas sementes. Talvez você, analisando a sua vida hoje, nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa noite, não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas analisando a sua vida, você pode perceber que existem situações que você está vivendo que são resultados de sementes erradas que você lançou. Então você já consegue identificar, talvez a semente do medo, a semente da incredulidade, da covardia, da maledicência, da inveja, da incredulidade. Tantas sementes, gente, tantas sementes que muitas vezes a gente lança, né? Da vingança, do ódio que a gente lança sobre a vida, e a gente está adoecendo, a gente está perecendo. E acha que o problema muitas vezes está na igreja, que o problema está no prefeito, que o problema está no estado, que o problema está na nação. Aí eu vou me mudar da nação, eu vou embora para Portugal, vou embora para os Estados Unidos, eu vou embora para o Rio, eu vou embora para São Paulo. Meu irmão, o problema não está no lugar. A vida, ela é feita de semeadura e colheita. Se você não está satisfeito com o que você está vivendo agora, mude as sementes. Mude as sementes. Eu queria orar com você nessa tarde. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar meu irmão, minha irmã que estão participando desse momento e que estão entendendo aonde precisam mudar, as sementes que eles precisam arrancar de suas vidas e não usar nunca mais. Eu te peço que nesse momento que eles entendem aonde a semente deles estava corrompida, adoecida, e eles estão jogando essas sementes fora agora, que o Senhor dê a eles novas sementes, porque a tua palavra me diz que o Senhor dá pão para quem tem fome, mas dá semente para os que semeiam. Então, que a semente da fidelidade, que a semente da bondade, da mansidão, que o fruto do Espírito, que muitas vezes produz em nós essas sementes, que essas sementes sim sejam lançadas sobre a nossa vida e nossa expectativa de colheita seja aumentada, seja restaurada, não com base em expectativas erradas, mas expectativas com base em sementes certas que estamos lançando a partir desse momento. Por isso, dê sabedoria ao meu irmão, dê sabedoria à minha irmã, para que nas horas certas, nos momentos certos, eles apliquem as sementes certas. E então esperem essa boa, perfeita e agradável colheita a partir da tua vontade. Assim eu oro, Senhor, abençoando essas vidas, abençoando esses pedidos de oração, em nome de Jesus, crendo no milagre. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima, se Deus quiser.